Vamos lá, esperando o pessoal chegar para a segunda parte da aula. A primeira parte foi a conclusão da aula da semana passada, onde nós falamos sobre as terminologias proféticas usadas no misticismo. E agora nós vamos falar sobre como ouvir a voz de Deus. Vamos ver se vai dar certo agora o link aqui, que estava dando uns probleminhas. Aguardando o pessoal entrar. Tomara que dê certo. Pronto, maravilha, deu certo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Conseguimos, né, gente? Muito bom, muito bom. Carla, Deise, Pastor William, Dantas está conectando. Doutor Cláudio está entrando também. Ângela está aí. Só aqueles que não tinham conseguido antes. Agora a Bispa Ana vai entrar também. Maravilha. Os pastores também. Agora todo mundo está aí. Legal, muito bom. Deixa só a Mariana tentar conectar o som. Liga a tela aí, gente. Todo mundo com a tela ligada, microfone desligado, por favor. Pastora Mariana, se puder ligar aí a câmera, por favor. Gente, eu quero pedir perdão aqui para a pastora Mariana, seu esposo, e também para a Bispa Ana. A gente teve um problema com o link, mas a primeira parte da aula ficou. Daqui a pouco eu mando para o YouTube. Se eu não mandar hoje, amanhã eu mando. E, na verdade, eu só dei conclusão da aula passada, que ficaram faltando 3 itens na aula passada, e eu dei conclusão. E agora eu vou falar do assunto novo, que é o assunto de hoje, tá, Bispa Ana? Então, hoje nós vamos falar sobre... Vocês estão me ouvindo bem, né? Nós vamos falar sobre como ouvir a voz de Deus. Deixa eu só mudar a configuração do meu iPad aqui, que ele está configurado para a tela desligar muito rápido. Eu tenho que ficar toda hora metendo a mão nele aqui. Pronto. Como ouvir a voz de Deus? Esse é um assunto muito importante para o profeta. Né? Porque, gente, entenda uma coisa. Jesus falou o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Né? Eu até falei sobre isso na live das 18 horas hoje, sobre tabernáculos, né? Que o verdadeiro reino de Deus não é seguir uma religião. O verdadeiro reino de Deus é seguir a Jesus. Então, Jesus ele andava para lá e para cá, em lugares inusitados, e a multidão o seguia. Por quê? Porque as ovelhas seguem o líder. E você vai perceber que essa questão de verbalização ela é uma questão fundamental no ministério profético. 90% do ministério profético, entenda isso, 90% do ministério profético envolve fala e audição. Ou tem alguém falando e o outro ouvindo, ou tem alguém ouvindo e o outro falando. Os outros 10% são atos proféticos, que nem sempre envolvem fala. Mas 90% do ministério profético é alguém profetizando. Por isso que a palavra é profetizar, é proferir. Ok? Apóstolo Dantas anda muito calado. Apóstolo Dantas é tão participativo,
Tá numa humildade extrema aí. O Yom Kippur não acabou ainda não, né? Para você. O apóstolo Dantas tem tanto para compartilhar, gente. Tem que aproveitar mais esse ano, mas está muito ocupado ele. Mas veja bem, Deus fala, o profeta ouve. O profeta fala, o povo ouve. Ok? Isso é o ministério profético. Então você vai ver o fala e o ouve andando juntos. Por isso que aqui tem a plaquinha, tudo fala, tudo ouve, né? Então, Deus fala, o profeta ouve. Rugiu o leão, quem não temerá? Bradou o Senhor, quem não profetizará? Olha que lindo esse versículo. Amós, eu acho que é Amós, se a minha memória continua boa, minha memória é muito boa, né, pastor William? Amós, capítulo 2, versículo 9. Será que é isso? Algo me diz que é isso. Vamos verificar? Vamos verificar se a minha memória vai me dar essa honra hoje. Nem sei se tem Amós na Bíblia, tem. Não, não foi esse não. Não é Amós 2,9 não, mas está lá, está na Bíblia. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou, bradou o Senhor, quem não profetizará? Então, a profecia, ela é resultado de um rugido, de um brado do Senhor. Nós temos que ter muito cuidado, porque tem muito profeta aí que é profeta de Araque. É profeta de linguagem corporal, é profeta de Facebook, de Orkut. Até hoje tem, quanto mais rede social tem, mais profetas se levantam ultimamente, irmão. Profetas que eles são movidos por vozes que não são a autêntica voz de Deus, né? Então, por isso, é importante nós desenvolvermos uma capacidade de ouvir Deus. Bom, a Carla está botando aqui, deixa eu... Apóstolo, deixa eu ler aqui, o texto ficou longo, está ruim. Apóstolo, Adão, antes de pecar, não falava tudo por telepatia, até com os animais, só depois do pecado precisou falar. Não tem prova disso. Eu acredito que Adão sabia a língua de todos os animais. É o que eu acredito. Não tem nada que se possa dizer como Adão falava com os animais. Eu, quando vejo esses desenhos do Scooby-Doo, do Pateta, do Mickey, eu penso que esses desenhos simplesmente eles estão dando uma sinalização de que houve um tempo que os animais falavam, eles se comunicavam com o homem. Igual a jumenta de Balaão, né? A jumenta de Balaão falou com Balaão e Balaão não se assustou. Balaão simplesmente brigou com ela como eu brigo com a minha mulher de vez em quando. Mas ele não falou, ai meu Deus do céu, a jumenta está falando. Aquilo era normal para ele. Aquilo ali devia ser a melhor amiga dele. Assim como a serpente falava com Eva. Era uma coisa comum. Conversavam, elas eram amigas. Por isso Deus falou, porém, inimizade entre a serpente e a mulher. Mas deixa eu entrar aqui, então, aqui. A audição, ela é um sentido fundamental do mandamento divino. Um dos mandamentos mais sagrados que Deus deixa na Bíblia está em Deuteronômio, capítulo 6. Né? Esse mandamento é tão sagrado que até hoje há uma ordem de se colocar na porta de todas as casas uma mezuzá, que é um recipientezinho onde tem um pergaminhozinho com um escrito de Deuteronômio, capítulo 6. A minha casa tem, na porta da cozinha, na porta da sala, e eu tenho uma mezuzá também na porta de todos os quartos. Só não pode botar na mezuzá na porta do banheiro. Não pode, mas em todos os quartos da sala, entradas da casa, a mezuzá.
que eles chamam de o guardião das portas de Israel. Justamente por causa do poder que tem esse texto, que está em Deuteronômio capítulo 6, onde ele diz assim, vamos direto ao versículo 4. Aliás, o versículo 4, Deuteronômio 6, 4. Ouve, olha só, eu estou falando de falar e ouvir, não é isso? Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus e o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Né? Acima de todas as coisas, não, hein, gente? Isso aí é invenção, está na Bíblia, não. Amar a Deus acima de todas as coisas é invenção. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. É assim que está escrito. Aí ele diz depois, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu ensinarás. Agora ele tira do ouvir e fala em verbalizar. Tu ensinarás a teus filhos e delas falará, falará, assentado na tua mesa, andando pelo caminho, deitando, levantando. Também atarás por sinal na mão, por isso que o judeu tem aquele negócio amarrado aqui na mão, que amarra os braços dele, chega a doer, chama filactério, e o outro que ele bota na cabeça aqui com a caixinha, que chama-se filactério também, que é, também atarás por sinal na tua mão e por frontal entre os olhos. Eles botam os versículos também aqui entre os olhos, porque eles levaram no pé da letra, né? Na verdade, entre os olhos significa na tua mente. E na mão significa nas suas ações, nas suas atitudes. Gente, olha só como é que tudo fala. Eu falei de olhos e o meu óculos quebrou. E o pior, vocês não sabem. Eu não enxergo nada sem óculos. Misericórdia. E aqui demora, tentar depois usar o poderoso Super Bonder para quebrar o galho. Aqui demora para ficar um óculos pronto. Glória a Deus, né? Lançai fora o velho para receber o novo, diz a palavra do Senhor. E ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando. Também as atarás por sinal, e te serão por frontais entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Por isso que bota nos umbrais e nas portas a mesuzá. Então, você vai ver que é sagrada essa ideia de você ouvir. Esse texto ele é conhecido como Shema Israel, que significa ouça, ó Israel. Ouça, ó Israel. É sagrada a ideia de que você precisa ouvir a Deus antes de falar de Deus. Hoje é tão fácil, né? Falar de Deus sem ouvir a Deus. A gente assiste um vídeo no YouTube, escuta uma pregação legal e vá para o púlpito. Hoje, falar de Deus, irmão, entra num site de esboço bíblico, baixa os esboços, sai pregando, né? As pessoas já não querem mais ouvir a Deus. Mas o profeta, ele não fala o que não ouve. Né? O profeta Amaro, ele me discipulou. Ele era muito ríspido nessa situação. Ele dizia, se alguém te pedir uma palavra e você não tiver, não dê. Porque a pessoa tem mania de, quando você é profeta, falar assim, libera uma palavra para mim. Aí você tem que falar assim, libero, bom dia. Liberei 2. Boa noite. O profeta Mário dizia isso. Não vou te liberar a palavra se Deus não me deu palavra para te dar. Porque eu só posso falar o que Deus falou. Então, o profeta Mário dizia para mim assim, fala o seguinte para a pessoa, se alguém te pedir uma palavra, você fala assim, filho, deixa o contato comigo aqui. Agora que eu já tenho teu contato, assim que eu puder, assim que eu tiver uma palavra, eu te dou. Rafaela, urgente aqui, tá? Corre aqui, urgente.
Vai lá no Jeep, no porta-luva, tem... É urgente, meu óculos quebrou, filho, no meio da live. No porta-luva do Jeep tem um óculos velho que eu uso na praia. Traz ele para mim e fecha o Jeep direito. Bom, então, nós fomos criados com essa ideia, né? O Espírito Santo está falando aqui de uma maneira tremenda, gente, com essa quebra do meu óculos aqui. Por quê? Porque está escrito aqui no meu esboço. Nós fomos criados com essa ideia de que a visão é o sentido principal, né? Então, ó, eu quebrei o óculos, olha como que ele está. Ele dividiu em dois aqui, ó. Ah, tá. Procurar, minha filha. Estou sem óculos, deve estar na escada. Então, ó, meu óculos dividiu em dois, deve estar na escada. Nós fomos criados com essa ideia. Gente, eu não vejo nada, não estou enxergando nada sem óculos. Nós fomos criados com essa ideia de que a visão é o sentido principal do ser humano. Por isso, nós pecamos tanto, porque nós queremos ver para crer. Né? Eva foi seduzida pela visão. Adão também. A Bíblia diz que o fruto da árvore ele era bonito de se ver e apetitoso ao paladar. Então, o sentido principal, que era a audição, não foi usado ali. Eu queria tanto que minha filha viesse com meu óculos. Obrigado, minha gata. Vou voltar a enxergar aqui. Esse óculos aqui está todo arranhado, mas pelo menos dá para usar. É até mais bonitinho ele, né? Mas está todo embaçado, gente. Eu mergulho com ele. Partiu. Bom, qual foi a crise que aconteceu no Jardim do Éden? A crise do Éden é uma crise muito interessante. Se você vê o diálogo entre a serpente e Adão, deve estar lá em Gênesis capítulo 2 ou 3, vou ver aqui, deve estar no Gênesis capítulo 3. Você vê o diálogo, ó, preste atenção nesse diálogo, eu vou ler para vocês. Ora, a serpente era mais astuta. Então, nós vamos ver aqui que há uma astúcia aqui. A serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher, olha o que a serpente disse. Nós estamos falando aqui de falar e ouvir. Olha só o diálogo. A maior guerra espiritual que existiu foi na base do diálogo. Ela disse à mulher, é assim que disse Deus, não comereis de toda árvore do jardim? Ela fez uma pergunta. E a mulher respondeu, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas só do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis nem tocareis para que não morreis. Só tem um problema, tinha duas árvores no meio do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nesse momento, aqui já estava uma confusão nessa conversa. Porque nesse falatório, Eva já saiu do foco. Ela já não estava sabendo mais de que árvore estava sendo falada. Então, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia que comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e também deu seu marido e tal, e os olhos foram abertos. Então, olha, aqui se fala de a serpente falando, aqui se fala sobre os olhos da carne da Eva vendo o fruto e sendo seduzida pelo olhar. Depois dela comer o fruto, diz, os seus olhos foram abertos, então os olhos da maldade, né? O olho espiritual da maldade foi aberto também. E aí, finalmente, lá no versículo 8 diz, e ouviram a voz do Senhor
que passavam no jardim pela viração do dia e se esconderam. Poxa, gente, se a gente pegasse esse texto e virasse ao contrário, ia ficar maravilhoso, né? E ouviram a voz do Senhor, viesse antes de ouvir a voz do diabo. Então, esse é teu filho, Cláudio? Teu sobrinho? Ah, tá. Então, ouvir a Deus tem que ser prioridade na nossa vida, né? O profeta ele tem que ser muito chato. A minha mulher falou para mim assim: Ricardo, você mudou, você está tão estranho, mas um estranho gostoso, né? Porque eu sou falador, eu sou um tagarela. Só que eu passo, esses últimos 6 meses, eu passo o dia quase todo no meu quarto aqui, calado, pensando, orando, pensando, planejando, orando, pensando. Porque eu descobri um segredo. Eu aprendi a ouvir Deus. Quando você ouve Deus, você consegue tomar decisões assertivas. Quando você ouve Deus, você consegue, muitas vezes, ser superior a vozes que te levariam para um caminho errado. Por exemplo, eu estava fazendo um tratamento com uma psiquiatra e com uma psicóloga em relação ao meu luto. A minha psiquiatra e a minha psicóloga, altamente profissionais. Só que Deus falou para mim: elas te deram um conselho que você não deve escutar, siga a minha voz. E a voz do Senhor falou uma outra coisa, eu tive que obedecer. Então, quando você se permite ouvir Deus, às vezes você escapa de ciladas que estão preparadas diante de você, de seduções, né? Se eu não tivesse ouvido Deus falar claramente comigo, eu ia falar: eu tenho que seguir a minha psiquiatra e a minha psicóloga. Afinal, elas são maduras, profissionais e treinadas e sabem o que estão falando. Mas eu conheço a voz de Deus. E eu sei quando Deus fala comigo, né? Então, dos 5 sentidos, descarta a ideia de que a visão é o mais importante. O mais importante é a audição. Irmão, se um dia Deus te pedir um dos sentidos de oferta, não deu a audição. Senhor, me deixe cego, mas eu quero continuar te ouvindo. Me deixe cego, me deixe mudo, mas eu quero continuar te ouvindo. Me deixe sem paladar, sem olfato, igual o Covid deixou alguns aí, mas eu quero continuar te ouvindo. Para mim, a coisa é tão profunda que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você lê a Bíblia, você não pode ler a Bíblia com o olho, não. Você tem que ler com o ouvido. Você tem que ouvir, como se Deus estivesse falando contigo, filho. Ouvir, a fé, o ouvir pela palavra de Deus, né? Então, gente, o profeta ele é muito atacado nessa área. Nós precisamos aprender a ficar muito conectados com a voz central, a voz que nos mantém na conexão. Vou repetir, o profeta é muito atacado na audição. Guarda isso e nunca mais esqueça. O que o diabo sempre vai fazer? Ele vai enviar vozes que te influenciam a tomar decisões que vão te tirar do alinhamento profético, do caminho que Deus tem para você. E ele vai usar pessoas, ele vai usar amigos, ele vai usar a esposa. Tem hora que eu falo para minha esposa: amor, faz todo sentido o que você está fazendo, mas Deus não me falou. Eu não me movo. Se Deus não me falar, eu não me movo. Até para ganhar uma oferta, às vezes eu tenho que pedir autorização a Deus. Quando eu ganhei o Jeep, eu orei: Senhor, o Senhor me autoriza a dar o Jeep? Aí Deus demorou a responder, eu liguei para o meu apóstolo: apóstolo, o que você acha? Não, é bênção. Liguei para minha esposa: o que você acha? Ela é bênção. Liguei para os meus conselheiros: o que vocês acham? É bênção. Falei: então tá bom. Orei de madrugada, Deus me deu um sonho, é bênção. Falei: tá bom, posso pegar. Porque podia ser maldição, podia ser um laço. Até para ganhar um presente, você tem que orar. Você tem que estar ligado, né? O doutor Cláudio escreveu aqui: fiz exame semana passada no otorrino, tamanha sensibilidade auditiva que estava. Isso é um sinal.
sensibilidade auditiva. Agora, tem que ter cuidado porque o excesso de audição pode ser uma evidência de muitas vozes. Uma gritaria no mundo espiritual que te faz ouvir demais. E quem ouve demais acaba não ouvindo nada. Então, por isso que você vai ver que o profeta geralmente é solitário. Profeta geralmente anda sozinho, mora num deserto, fala pouco, observa muito, ouve muito, pensa muito, raciocina muito. Eu, a vida inteira, viajava com discípulo, que eu era muito carente. Então, eu já recebi muito convite, já preguei esse Brasil todo, né? E quando as igrejas me perguntavam antigamente como era para eu pregar, eu falava, ó, eu tenho uma oferta de tanto. Hoje eu não cobro mais oferta, mas na época eu cobrava caro. Eu achava que era certo. Então eu falava, tem uma oferta de tanto e tem que pagar minha passagem de avião minha e de um discípulo que eu escolhi e um hotel para mim, para o discípulo de alimentação. Eu não viajava sozinho porque eu era muito carente. Hoje, para mim, é um prazer viajar sozinho. Por quê? Porque Deus fala comigo o tempo todo. Ele fala comigo no avião, ele fala comigo no aeroporto, eu estou no quarto do hotel, ele está falando comigo, eu volto para casa poderoso em Deus. Porque a solitude é um lugar muito precioso para o profeta. Porque é um lugar que muitas vezes você vai se isolar de pessoas que são influências negativas para você. São pessoas que você gosta, mas a voz dela é uma voz que te leva para o caminho errado. Né? Outra coisa, correntes. Nós temos que ter cuidado. Eu nunca gostei de escolher uma corrente. Então, se alguém pergunta, você é da esquerda ou da direita? Eu digo, não sou. Tem que ser alguma coisa? Você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Tem que ser alguma coisa? Eu aceitei Jesus, eu não aceitei uma teologia, não. Você é preterista ou você é da escatologia futurista? Tem que ser alguma coisa? Você é calvinista ou arminianista? Tem que ser alguma coisa? Você é tradicional, pentecostal, apostólico? Tem que ser alguma coisa? Você é da esquerda ou da direita? Você é vascaíno ou flamenguista? Nem isso, irmão. Nem time de futebol tem. Por quê? Porque se você escolhe um grupo, você está escolhendo um grupo de vozes. E um profeta não pode estar conectado a um grupo. Vou contar uma coisa para você. Quem aqui já ouviu falar do pastor... Agora eu esqueci o nome. Aquele que entrava nos presídios, meu irmão. Tinha uma autoridade que botava... Aqui do Rio de Janeiro, esqueci o nome, pastor Marcos do Éden, sei lá. Ele era um pastor aqui do Rio de Janeiro que ele entrava no presídio e ele falava assim, tá amarrado todo mundo aí, ó. Cola na parede, demonada. Ficava todo mundo colado na parede. Agora é o seguinte, diabo, mostra aí como é que você faz quando você tá na droga. Aí o cara sai da parede e fica assim, qual é? Qual é, maluco? Fala como é que você faz com a arma. É assim, mano. É assim, ó. Eu viro assim. E era uma autoridade mesmo. Eu falei, engraçado. Aí eu tinha um primo que está morto, levou um tiro na cabeça, que era bandido. Esse meu primo foi preso. E eu falei assim, ô Fabinho, quando ele saiu da cadeia, eu falei, Fabinho, esse pastor Marco do Éden aí, é isso mesmo que o pessoal fala? Ele falou, exatamente. Acontece mesmo. Do jeito que fala. Só que é o seguinte, só acontece na ala do terceiro comando. No comando vermelho não funciona, não. Eu falei, a unção do cara só funciona no terceiro comando. No comando vermelho não funciona. Então ele entrava na cadeia, ele tinha que trabalhar na área do terceiro comando. Por quê? Porque a galera do terceiro comando respeitava a unção dele. Os presos do terceiro comando respeitavam a unção dele. Pô, chegou o pastor Marco aí, galera. Pô, vai ter culto. Então, facilitava o mover. Agora, quando ele ia para o comando vermelho, aqui tu não entra não, mano, senão tu vai morrer. Ele perdia a autoridade.
Ficava no medo, não funcionava. Olha que coisa interessante. Agora, que coisa chata também. Porque a graça seria você ser um profeta que você entrou no presídio e você resolve o problema, independente da ala que for. Inclusive, quando tinha rebelião no presídio, quando era problema com o terceiro comando, a polícia chamava ele para resolver, né? Mas quando era do comando vermelho, ele não resolvia. Por quê? Porque era um profeta partidário. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Profeta não... Gente, cuidado. Você pode achar que assim, é um pensamento do apóstolo Ricardo, eu respeito. Legal. Eu estou ensinando o ponto de vista. Profeta não defende partido. Porque Deus pode te usar justamente no partido contrário que você está defendendo. Deus quer te usar. Às vezes Deus vai falar assim, eu quero que você faça um ato profético, um jejum em relação ao movimento tal, em relação ao tal, partido tal, ao time tal, não sei o que lá tal. Você fala, não, Senhor, de jeito nenhum. Então, nós somos imparciais. Nós estamos acima disso. Pensem nisso, tá? Só pensem. São vozes que nos manipulam, né? Então, quando nós estamos sozinhos, nós temos que meditar muito. Quais são as vozes que estão me influenciando? As vozes da televisão, as vozes dos partidos políticos, as vozes de amigos, familiares, né? E nos conectar com a voz de Deus. João Batista, ele se identificava como a voz do que clama no deserto. Eu amo esse texto, porque ele dizia assim, eu não sou minha voz. Eu sou voz de um cara que fica lá no deserto falando comigo. Eu vou lá, ele fala, eu volto e falo aqui. Ele era a voz do que clama no deserto. Entendeu? Então tinha um portal no deserto onde o Eterno abria, tinha um lugar lá que só João Batista sabia onde era. O João Batista ia lá, falava assim, pode falar a voz. O que clama no deserto clamava, ele pegava o recado, ele ia até a beira do Jordão e falava assim, o recado de hoje é esse aqui, pá, 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 pá. O que mais? Não tem mais nada. Eu sou a voz do que clama no deserto. O que clama no deserto me deu essa palavra para trazer. Então, o profeta, ele é a voz do que clama. No caso de João Batista, no deserto. Pode clamar no gabinete aí do Dr. Cláudio, pode clamar no consultório, pode clamar na sua sala, na sua cozinha, no seu banheiro, mas você tem que ter um lugar onde a voz vai falar contigo, para que você saiba o que fazer com essa voz, tá bom? E aí vai vir uma gradatividade. Vou pedir para um de vocês abrir aí, antes que caia a live, que deve cair nos próximos 5 minutos, alguém abrir rapidamente em 1 Samuel, capítulo 5, versículo 16. Mas se cair, o link que está aí, o último link vai funcionar. 1 Samuel 5, 16. Primeira Samuel 5:16. Yes. 16 não, no 1 Samuel não vai ter. Talvez seja o 2 Samuel. Pode tentar. 1 Samuel 5 até o 12, não tem. Deve ser o 2 Samuel. Vai lá. 5:16 também não vai ser. Ué, não dá tem? Apenas... Será tem que 5:16, mas ele dá apenas o nome de Elissama, Eliade e Elifelete. Ah, então não presta não, pô. Um versículo só com 3 nomes? Alguém escreveu isso aí à toa, né, pastor Dantas? Pois é. E no 1 Samuel não tem. Mas no segundo está escrito o quê?
5:16 está escrito Elisama, Eliada e Elifelete. E você me faz a vergonha de desprezar um versículo bíblico na minha cara, na frente de todo mundo. Bom, eu não sei o que você está querendo dizer, então talvez seja por isso, né? O problema é que você quer saber o que eu estou querendo dizer, né? Você percebeu que os 3 nomes começam com El? Deus. Exato. São nomes de 3 filhos de Davi. Elisama significa Deus ouve. Eliada significa Deus observa. E Elifelete significa Deus entrega ou executa. Entendi. Entendeu? 3, então, né? Você já tem uma pregação de domingo aí, pronto. E é legal tremendo, pregar né? nesse versículo que você manda ler o texto e fica a igreja toda olhando um para o outro, dizendo que você leu errado o versículo. Não, isso não. Isso não. Exato. Olha só. Me pegou aqui. Olha o código. Deus ouve, depois vem Deus observa, depois Deus entrega. Lembre-se que o meu negócio é mapa profético, meu irmão, trabalhar com nome. Deus nunca vai fazer nada sem antes ouvir. Por que Deus segue essa tríade? Para nos ensinar. Tudo que Deus faz é para nos ensinar. Deus, ele faz para nos ensinar. Por que Deus criou o mundo falando? Para nos ensinar a profetizar. Deus é o maior dos professores, o mestre dos mestres. Então, aqui está a tríade da sabedoria do profeta. Primeiro, ouça. Segundo, observe. O que é observa? A observação ela serve para você complementar o que você ouviu. Por exemplo, se eu te pergunto assim, Apóstolo Dantas, como é que está teu casamento? Aí você começa a mexer na aliança, assim, fala assim, pastor, tá uma benção, glória a Deus. Casamento, uma maravilha, só Deus do céu. Eu vou falar para você, então, por que você está mexendo na aliança aí? Está nervoso, inquieto, enquanto eu perguntei. Então, o observar, ele vem como um complemento. Né? Para te ajudar a ajustar o que você ouviu. Então, por isso que tem os 2 ouvidos aqui e os 2 olhos do lado aqui para poder complementar. Né? E, baseado no que você ouviu de Deus e do que você observou, que às vezes Deus fala uma coisa, você tem que passar o tempo observando primeiro, antes de entregar a profecia. Às vezes Deus vai te dar um recado e vai falar assim, tá bom, vou dar uma analisada da situação, vou dar uma verificada. Olha, não precisa entregar na hora, desesperado. Então, Elisama, Eliada, aí depois você vai fazer alguma coisa. Nem sempre a profecia é para ser entregue. Você vai executar baseado naquilo que você ouviu e observou. Entendeu? Às vezes é um ato profético. Às vezes é só um livramento que Deus quer que você saia fora da situação. Né? Então, nós vamos agora salvar, que vai cair, e vamos voltar com a última parte, que é como se constrói uma experiência de audição com Deus. Vou fechar aqui para salvar e em 4 minutinhos, 3 minutinhos no máximo, estamos de volta aqui.